Terra! E aí, gente, eu sei que a maioria aqui deve ter ficado arrepiado com o papel do Vegeta no episódio 126, né? Olha, gente, uma coisa que eu sei é que o Vegeta mitou, humilhou, voltou pra ferrar em cima do então deus da destruição Toppo. E eu tenho certeza que a maioria dos fãs do Vegeta gostaram do desempenho dele. Tenho certeza que todos aqueles que sempre criticaram a Toei de sempre sacanear o personagem do Vegeta ou de fazê-lo passar vergonha, ficaram felizes com o papel do príncipe, né? É claro que sempre tem uma turminha que não gosta do Vegeta e tenta diminuir aí os feitos dele. Tem gente até ridicularizando o Toppo, como se ele fosse um Zé Ruela que qualquer um venceria, né? Mas eu vou falar sobre tudo isso nessa análise. Bem, gente, o episódio, apesar de ser épico e foda e tudo mais, não foi um episódio confuso, complexo ou nada assim, né? Foi basicamente porrada do início ao fim. O problema é que mesmo com lutas tão básicas, a galera às vezes tem uma certa dificuldade de entender o que tá acontecendo, né? Aí tira algumas conclusões precipitadas que no final terminam em um injusto desmerecimento do episódio, ou da série em si. Então eu vou falar de cada uma dessas coisas aqui. Pra começar, gente, o 17. É inegável que o 17 foi um membro imprescindível nesse torneio, gente. O bom uso da energia ilimitada, da perspicácia e da sensatez fez esse personagem alcançar uma grande admiração do público de Dragon Ball. Saturados das ações impensadas e até mesmo dos ditos gênios das lutas em Dragon Ball, o retorno do 17 foi sem dúvida uma das ideias mais geniais que o autor trouxe para Dragon Ball Super. Mas aí que tá o problema, muita gente fez a leitura do 17 nessa luta com o Toppo como se ele tivesse poder para rivalizar com um deus da destruição. E é por isso que até mesmo num episódio de pura luta, as pessoas ignoram certos acontecimentos, gente. Pra começar, se esqueçam que o 17 é aquele sujeitinho arrogante, prepotente, que se achava melhor que todo mundo lá na saga Cell, lembram? O personagem amadureceu, gente, se tornou responsável e possui valores próprios, chegando ao ponto de arriscar a sua vida por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele defende, né? Ele fez isso tanto nos episódios dos Caçadores, tanto quanto no episódio contra o Agiraza, e há um grande indício de ele fazer o mesmo no próximo episódio. Mas tudo isso está condicionado à vitória. O objetivo do 17 é vencer, e o que o 17 mais fez nesse torneio foi buscar brechas e analisar a situação para garantir vitória. E esse é o maior diferencial do 17 aí em relação a outros participantes. O cara é frio, calculista, inteligente e sabe utilizar tudo isso a seu favor. E com maestria em suas habilidades únicas como fonte inesgotável de energia e o fato de não se cansar. O 17 foi um personagem tático e estratégico, mesmo ele não tendo o mesmo poder que os demais na arena. O 17, desde quando lutou contra o Toppo, sempre esteve consciente de sua desvantagem, de que ele era bem mais fraco que seu adversário. E agora, com o Toppo usando todo o seu poder da destruição, essa desvantagem ficou bem mais clara, gente. Mas o 17 tentou ser tático diante da situação. Ele fugiu, correu, não ficou rivalizando e disputando forças, né? Até porque logo no começo do episódio, quando ele tentou fazer isso, ele acabou perdendo e tentou usar o próprio cenário de destruição da arena a seu favor, enganando o Toppo e soterrando ele com os enormes escombros da arena. Então eu realmente queria entender por que teve gente achando isso exagerado, se tudo que o 17 fez foi pensar em alguma estratégia que pudesse conter o Toppo, já que com o uso da força propriamente dita isso não seria possível, né? Fora que o próprio Toppo disse pro 17 que ele não podia arriscar destruí-lo, né? Logo fica mais que claro que se o Toppo quisesse matar o 17 com o seu poder, muito provavelmente ele conseguiria. A não ser que o 17 bolasse alguma estratégia para fugir ou conter a situação. E eu fico muito triste que ainda tenham fãs que reclamem disso, quando isso claramente torna as lutas mais possíveis, mais viáveis e até mais inteligentes, né, gente? Convenhamos. Em Naruto existem personagens como Shikamaru, que todos sempre reconheciam como fraco, mas que estratégias em combate poderiam levá-lo a uma vitória aparentemente impossível, né? Até inclusive contra um personagem totalmente imortal. Eu não tô comparando a inteligência genial do Shikamaru com a estratégia do 17 contra Toppo, mas o fato é que existem coisas que vão muito além da força bruta e destruição no mundo do shounen, e Dragon Ball Super vem fazendo isso de uma maneira muito legal. Mas infelizmente algumas pessoas ainda não captam essa ideia, né? Fazer o quê? Enfim, mesmo com toda a estratégia e tática do 17, o Toppo anulou o 17 no fim das contas, né? O 17 só não foi eliminado por conta da própria intervenção do Freeza. Sobre o Freeza, gente, novamente ficou claro que ele não teria a menor chance contra Toppo.
ainda mais sem a forma Gold. O papel do Freeza nesse episódio foi novamente de passar vergonha contra Toppo, apesar de que sua participação foi bem curta. Foi legal aí a sacada de trazerem suas técnicas psíquicas para conter o Toppo, só que essa contenção não durou absolutamente nada. O Toppo se livrou facilmente dela, né? O legal desse tipo de técnica é mostrar para os fãs que os personagens, mesmo os mais poderosos que os outros, não estão imunes a sofrerem danos ou serem contidos por oponentes mais fracos. E no fim das contas, tanto o 17 quanto o Freeza acabaram sendo contidos por conta de um ataque aleatório do Jiren e não do Toppo. De qualquer forma, eu fiquei surpresa com o fato do Freeza voltar em cena, hein? Eu realmente pensei que ele ficaria desmaiado até o final do torneio. Isso seria uma brecha para ele aparecer repentinamente, tacar o zaralho no torneio sacaneando geral. Muita gente veio falar comigo no direct que ele poderia ganhar o torneio desmaiado lá, né? De qualquer forma, não vimos o Freeza novamente no fim do episódio, e nem na prévia do episódio 127. Então, quem sabe, ele aparecer repentinamente no final tacando o zaralho não acabe realmente acontecendo, né? Vamos falar do Toppo. Sim, gente, o Toppo é mais outro personagem que foi endeusado, literalmente, né, pelos espectadores do episódio 125, onde ele aloprou com o Freeza e mostrou um poder aterrorizador, para depois ser ridicularizado por muitos por conta do pouco que ele mostrou como Deus da Destruição. E até o Jiren deu um esporro no Toppo. Ou seja, o bicho foi do céu ao inferno em 2 episódios. E muita gente não gostou disso. Teve gente que xingou a Toei, né? Porque, né? É de lei isso. E ainda teve gente que, sério, até quis desconsiderar que o maluco virou o Deus da Destruição só porque ele perdeu pro Vegeta. Eu pergunto, será que é tão difícil entenderem que o Vegeta superou o cara? Olha, o Toppo não ter eliminado o 17 e o Freeza, eu expliquei aqui. Sempre acontecia alguma coisa. O Freeza salvou o 17 salvou o Freeza. Teve uma hora que o impacto da luta do Vegeta e do Goku contra o Jiren interferiu nas ações do Toppo. Enfim, ainda tem o fato de que o Toppo não podia sair matando geral. Então, gente, calhou aí do cara não eliminar ninguém. Faz parte. O próprio Jiren, que é poderoso pra caralho e ninguém questiona isso, eliminou menos gente que o Mestre Kami. E porra, ninguém aqui acha que o Kami é mais forte que o Jiren por causa disso, né? Ah, mas o Toppo mal apareceu no torneio. A Ribrianne teve mais destaque que isso e tal. Gente, antes da luta entre os finalistas do Universo 11 e 7 rolarem, o Toppo tinha aparecido pelo menos cerca de 9 minutos de tela. Muito pouco se forem comparar esse tempo com o da Ribrianne. Realmente, a Ribrianne teve quase 26 minutos de ação em tela. Só que é o seguinte, isso foi antes da luta dos universos finalistas. Tivemos uns episódios praticamente dedicados ao Toppo, que foi o 125 e o 126. Só deu Toppo do início ao fim nesses episódios. Fora as outras cenas que ele apareceu nos demais episódios. Então assim, no fim das contas, o Toppo, se bobear, apareceu bem mais do que a Ribrianne. Fora que o Toppo nem é o personagem mais poderoso do seu universo, ao contrário da Ribrianne. Além de que o Toppo já havia sido apresentado a gente desde o torneio de exibição pro Zeno. Ou seja, gente, pra mim o Toppo foi mais do que explorado ao longo de todo esse arco. Nós acompanhamos a sua rotina, vimos o seu desenvolvimento dentro e fora do campo de batalha, então é até injusto dizer que o Toppo não teve destaque. E eu até entendo que tinha gente que queria ver mais episódios do Toppo Destruidor. Mas a gente sabe que o anime tá acabando, gente. E o torneio tá acabando. E eu realmente não imagino como que poderia ser diferente, né? O que dava pra ser feito, gente? Ficar enrolando, mostrando o Toppo destruindo a porra toda, o 17 fugindo, o Freeza apanhando e o Vegeta trocando golpes com o Toppo pra no fim acabar derrotando ele da mesma forma? Não dá, né? Outra coisa que tá rendendo é o fato do Toppo ser ou não um deus da destruição. Olha, eu já vi todo tipo de comentário dizendo que não. E assim, me desculpa, mas é um mais absurdo que o outro, né, gente? Isso é algo que nem deveria ser discutido, até porque o narrador disse que o Toppo era um deus da destruição. O Freeza chamou o Toppo de deus da destruição. O título do episódio passado se chama Toppo, Deus da Destruição. E até o próprio Deus da Destruição do Universo 11 chamou o Toppo de Deus da Destruição. Então, gente, qual é a dúvida nisso? Ah, ele era um aprendiz de Deus da Destruição. Não, gente, ele era um candidato a Deus da Destruição. Essas palavras não são sinônimas e, independente disso, o Toppo abdicou de tudo para ter o poder da destruição, sim, e se tornar um Deus da Destruição. Eu sei que a confusão talvez exista por conta de pensar como que pode haver 2 Hakaishins no mesmo universo. Mas isso é mais ou menos como acontece no Universo 7,
O Kaioshin velho não tem mais as responsabilidades atribuídas ao Shin, mas nem por isso ele deixa de ser tratado como um Kaioshin. E não tem essa de que chamar o topo de Deus da Destruição é figura de linguagem. Até porque, cacete, isso foi dito pelo próprio Deus da Destruição do Universo 11. Isso daí é muito diferente de, por exemplo, chamar o céu de Deus da Destruição. Então não tem nada a ver, gente. O topo é um Deus da Destruição. Ah, mas eu acho ele fraco demais pra ser um deus da destruição. Galera, o topo perdeu pro Vegeta. Ele não perdeu pra qualquer um, não, cacete. Um Vegeta que literalmente usou dos seus sentimentos e do orgulho pra superar ainda mais os seus poderes e arriscar uma técnica suicida pra obter vitória. Um Vegeta que tá lutando contra o Jiren, que tá todo mundo careca de saber que ele é o mais poderoso, mais até do que um deus da destruição, né? Além do que ninguém sabe se os outros deuses da destruição são mais ou são menos fortes que o topo. O que se sabe é que o Vegeta derrotou o topo numa ação completamente suicida. O Buu, que era infinitamente mais poderoso que o Vegeta, morreria pra ele quando o Vegeta fez a mesma porra. Só não morreu por conta da sua capacidade insana de se regenerar. Então, é sério, eu fico surpresa com essa reclamação. A não ser que as pessoas realmente não gostem do Vegeta mesmo, né, gente? Aí você quer arrumar uma desculpa porque não gosta do cara. Mas sim, gente, quem me acompanha aqui, quem me assiste, sabe que eu não pago pau pra personagem nenhum. Eu falo o que eu tenho que falar, então me desculpa, mas o Vegeta realmente mitou. Se o topo é mais forte ou mais fraco que os outros deuses da destruição, ninguém sabe, né? Até porque nem nós sabemos exatamente o quão fortes os outros deuses da destruição são, além do Beerus, né, que é o único que a gente realmente mensura o poder. Para muitos fãs, o Vegeta sempre foi injustiçado para ficar sempre um passo atrás do protagonista, Goku. Mas uma coisa que ninguém pode negar sobre o Vegeta é o seu amadurecimento na série, gente. Já falei sobre isso em vários vídeos. Aquela figura batida de um cara marrento, focado apenas na obsessão tosca de superar o seu rival, mudou para alguém que jamais abdica dos seus valores. Nem a sua família, nem o seu orgulho, e que fará de tudo para superar quem for preciso em prol daquilo que ele acredita e defende. Vegeta aprendeu com seus erros no passado e agora usa o seu orgulho Saiyajin como motivação para encarar todas as adversidades. E isso aliado à vontade de proteger a família dele, junto com a honra de cumprir a promessa que ele fez pro Kyabra, torna o Vegeta um dos personagens mais bem trabalhados na franquia. Um amadurecimento sem igual e que eu particularmente acho muito mais nobre e válido até do que o próprio protagonista do anime, que ainda só tá obcecado por lutas. Não que isso desmereça o Goku, mas eu reconheço que o Vegeta se tornou um personagem até mais interessante por conta desses valores pessoais. E a luta entre o Topo e o Vegeta foi mais do que uma luta, mas uma verdadeira lição de vida, gente. O Topo, que só falava em justiça, passou a falar apenas em destruição. Ele acreditou que jogar fora todos os seus princípios em nome da sobrevivência era o correto. Era o necessário, inclusive ao ponto de tentar ridicularizar o Vegeta por lutar pelos seus ideais, como a promessa que o Vegeta havia feito. E o Vegeta provou ao Topo que não era necessário ir contra os seus ideais para se tornar o mais forte. Vegeta se recusou à ideia de deixar de ser quem ele é para se tornar mais forte. O seu orgulho, seus entes queridos e a sua promessa a Kyabra continuaram íntegras, independente das adversidades. E tudo isso que o Topo desprezou foi o que continuou motivando o Vegeta a resistir e superar o seu adversário. Topo ganhou um novo poder, renunciando à justiça e seu próprio orgulho. E mesmo assim foi derrotado por alguém que venceu sem ter que abdicar de suas motivações e seus valores pessoais. O Vegeta não precisou renunciar ou trair nada disso para superar os seus limites. E na verdade, ele usou tudo isso para se fortalecer ainda mais e superar o Topo. E aqui fica a grande lição que esse episódio nos passou. Como muito bem disse o Michael, CDC lá da página Kami-sama Explora. Cresça, mas não traia você mesmo. Nunca abandone sua verdadeira identidade. Quantas e quantas pessoas não traem seus valores em busca de poder e crescimento, né? Simplesmente deixam de ser quem são, tudo para poder serem algo ou serem melhores. E muitas vezes fazem coisas imorais ou antiéticas, ignorando os valores que elas construíram durante a vida. Obrigado, Vegeta, por nos fazer refletir essa importante lição de vida. O orgulhoso príncipe dos Saiyajins mostrou que é possível vencer mantendo seus princípios e fazendo jus ao grande guerreiro que ele é, né? Enfim, gente, é isso. O episódio acabou mostrando que o Jiren ainda é um grande problema para o Universo 7, independente da vantagem numérica. Com apenas um chute, Jiren fez com que o Goku voltasse para a forma base. Uma coisa muito interessante sobre o Jiren foi sua aparente frustração com seu companheiro Topo. É como se o Jiren tivesse com vergonha de Topo. Inclusive, ele elogiou o Vegeta em detrimento de Topo. Por
conquistaram poder sem abdicar de seus ideais, né? O mesmo Jiren que, mesmo compreendendo os motivos de Toppo, desprezou a fraqueza por trás disso. Aí fica a reflexão. Será que o Jiren ficou decepcionado com o Toppo por ele ter conquistado um poder absurdo abrindo mão dos seus ideais? Ou será que esse é um indício do porquê o Jiren será absurdamente poderoso? E será que isso tem alguma relação do porquê ele quer tanto as super esferas do dragão? Como se ele fosse recuperar o que ele abriu mão para ser poderoso? Independente do que seja, essa foi a minha análise, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like para apoiar meu trabalho, que é muito importante. Não se esqueça de clicar no sininho. Isso também é importante, né? Porque o canal depende das suas visualizações. E para isso, você precisa ser notificado. Comenta aí sempre o que você achou do vídeo, do episódio. E também não deixe de me seguir lá nas redes sociais, gente. Vamos me seguir lá no Twitter para interagir comigo, eu respondo as perguntas. Eu tô sempre interagindo com vocês no Instagram também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.